Peguem sua pipoca e seu refrigerante sem marca definida. Eu não faço mais propaganda pra ninguém aqui. Está começando mais um Sessão da Meia-Noite. E hoje nós vamos direto para a década de 80 para reviver uma das séries de antologia de ficção e fantasia que eu mais gostei de assistir ali na minha infância e adolescência. Amazing Stories. Ou Histórias Maravilhosas, como foi chamado no Brasil, né, Ribas? Pô, muito cafona esse nome aí em português, né? Por que não Histórias Fantásticas? Pois é, cara. Mas aí eu acho que faria uma ligação com o Fantástico, né? Show da Vida. Ah, pô, mas não isso é uma referência ruim, não, que Fantástico tinha bem esses assuntos que o Amazing Stories trata, né? É, Fantástico sem trazer um cagaço diferente, né? Eu tinha pavor da múmia de Tutankhamon, cara. Achava que ela ia aparecer no corredor do prédio da minha avó. Por causa do Fantástico isso aí. Eu sei. Inclusive tem episódio disso no Amazing Stories. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque hoje nós temos... Nós vamos falar disso mais pra frente, mas nós temos uma releitura de Amazing Stories pelas mãos da Tábula. Então, hoje... nós temos o prazer de trazer novamente aqui o Big Boss da Tábula, Douglas, e o seu time de elite da editora Tábula. Douglas, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo, e apresente a sua turma para ajudar a gente nesse bate-papo hoje. Pô, galera, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra estar aqui no podcast. É um dos podcasts que eu mais adoro, não só escutar e principalmente poder participar. E hoje eu trouxe dois convidados que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um deles, e eu quero já dar salva de palmas para o meu queridíssimo Rodrigo Melo, que é um colecionador de mão cheia da Amazing Stories. E aí, Rodrigo? Isso aí, pessoal. Vamos trazer um pouquinho aí mais sobre o começo da Amazing Stories, né? Como ela começou mesmo. O Rodrigo tem histórias originais na mão dele. O cara é colecionador de mão cheia. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui hoje. E para fechar com chave de ouro o time, quero convidar o meu queridíssimo amigo, jornalista, pesquisador, editor e tradutor, Romeu Martins. E aí, Romeu? Salve, salve, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um resgate histórico hoje. Massa, massa. Aí sim. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos sentar em volta da fogueira e contar algumas histórias antigas. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny! Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters! Go into the light! E.T. Home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Vamos lá, senhores, de forma breve, como vocês tiveram o primeiro contato com a Amazing Stories? O Rodrigo deu uma leve humilhada que eu ia virar e falar assim, eu sou o foda raiz, que eu conheci isso na locadora, lá nos anos, sei lá, de 85, 86. É que tu era rico, né, cara? Tu era rico, tu foi uma criança rica, né? Essa que é a parada. Não, 86 VHS não era coisa de rico, não. Ninguém no Brasil tinha videocassete em 86. Eu era o único. Só rico tinha, foi mal aí, mas só rico tinha. Da Sharp. Cara, eu fui ter videocassete em 92, cara. Finalzinho dos anos 90 tinha já, a galera já começou a ter mais videocassete. Sim, mas ele tá dizendo aí que ele tinha videocassete em 86. Aqui, para te falar a verdade, olha só, eu não tive o primeiro, eu tive o Super 8 antes, ali em 79, 80, meu pai, eu era criança. Então é mais rico ainda. Peraí, calma, que a situação do meu lado vai piorar que vai ficar difícil. E logo depois disso, apareceu uma oportunidade pro meu pai pegar um Betamax, e ele comprou um Betamax com alguns filmes e tal, não sei o que, eu lembro disso, só que... quando apareceram as primeiras locadoras no Brasil, a primeira, chamava Videoclube do Brasil. Ficava até perto da minha antiga escola. Que já é um nome que remete a uma coisa antiga, né? Videoclube do Brasil. Locadora, cara. E vou te falar, cara, lá tinha assim, 15 Betamax e sei lá,
600 VHS. Cara, eu não peguei o Betamax. Eu sou de interior de Santa Catarina. Eu tive acesso direto ao videocassete. Eu nem sei o que é um Betamax. Pois é, cara. Quando eu tive videocassete, o Betamax já era velho. É porque quando eu era mais novo, meu pai viajava muito pra fora e ele gostava dessa tecnologia, então ele sempre trazia. O Betamax é assim, no contexto do videogame. O cara tinha um Mega Drive, ele tinha um VHS. O cara tinha um Neo Geo, ele tinha um Betamax. É coisa cara, assim, fora da realidade. O Betamax, ele era muito bom, a qualidade dele, até os recursos dele é melhor que o VHS, só que não emplacou. Não emplacou porque só rico tinha, cara. Não é questão de só rico tinha. Qualquer produto pra gerar lucro tem que ser popularizado pros pobres. Era o formato que o pessoal usava na TV, pra gravar na TV, era Exato, muito e não foi um formato que foi popular porque ele era caro. O VHS, ele veio com menos qualidade, mas com um valor mais baixo. É que nem o videolaser. Por que o videolaser não emplacou? Porque só rico tinha. Cara, videolaser, eu vou contar. Videolaser veio antes do CD, pra você ter uma ideia. Pois é, cara. Pois é, só milionário que tinha videolaser. Eu tinha o videolaser. Aí, ó. Mas aqui, o videolaser eu tinha... Não, mas o videolaser eu tive recente. Eu tive videolaser por volta de 2003, 2002, porque eu comecei a recolecionar coisas do Iron Maiden e eu comprei uns videolasers aí é loucura, que tinham lançados. Já, né? Eu comprei lá e só tinha videolaser. Eu comprei, eu queria assistir, sacou? Aí eu tinha. Eu tenho um videolaser do Star Wars. Ainda todos os filmes do Star Wars, a primeira versão deles dizem que a melhor maneira de você assistir a primeira versão do Star Wars é em videolaser. Então eu tenho aqui, é uma relíquia. Você tem? Tenho, sim. Eu tenho um rim, um fígado aqui que eu não bebo, hein? Depois do episódio que a gente conversa. Mas aqui, vamos lá. Eu tive o contato com a Amazing Stories na locadora. Eram fitas que saíam com 3, dependendo do tamanho do episódio, 2 ou 3 episódios em cada fita. E, cara, eu ficava igual louco caçando essas fitas aqui. Eu achei que ia dar uma esnobada aqui, falar que eu conheci quando saiu e tal. Mas, putz, o Rodrigo já me deu a carteirada e conheceu através de revista. Pois é. Na verdade, eu conheci como você também, na locadora. Porque quando saiu isso daí, era Spielberg. Bem na época que o Spielberg tava no auge dele ali, né? Então, nossa, todo mundo achava que era um filme, mas não era um filme, e não tinha esse conceito de seriado, né? Não tinha essa visão, assim, de seriado. Então era como se fossem curta-metragens, assim. Era um conceito diferente da época, assim. Então pegou muito. Nossa, todo mundo queria assistir isso daí. Cara, inclusive eu estranhei muito quando eu aluguei a primeira fita, porque geralmente naquela época você alugava uma fita e vinha um filme inteiro, ou então um desenho. Vinha uma série assim com 3 episódios e você pegava a capinha da fita, assim, Amazing Stories Volume 4. E você pegava e assistia aquilo, você ficava maluco e falava assim, cara, cadê as outras 3 fitas? Ele tentou seguir aquele estilo do Tales from the Crypt, não sei se vocês lembram também. Sim. Mesma coisa, tinha a caveirinha lá explicando a história e daí tinha 2 ou 3 histórias, né? Exato. Nós até gravamos, eu e o Rios, nós gravamos algumas semanas já o Demônios da Noite, o Contos da Cripta, o filme. Excelente o filme, inclusive, muito bom. Pô, aquele filme tem um ator que eu gosto muito. Mas aqui, vamos voltar aqui. O Rodrigo já falou que ele teve o primeiro contato dele foi com as VHS também, depois ele conheceu as HQs. Meu malvado favorito, como é que você conheceu a Amazing Stories? Cara, foi quando passava na Globo, né? Nos horários alternativos, né? Porque não tinha um horário fixo, né? Era geralmente madruga. Era geralmente de madrugada. Eu quando era moleque, eu era meio coruja, cara. Quando eu tava de férias na escola, ficava virando noite, vendo TV loucamente. Aí eu via, só que tinha alguns episódios que eu ficava com muito medo, né, cara? Com muito cagaço. Nessa época também eu assistia o Twilight Zone, né? Twilight Zone, Além da Imaginação. Além da Imaginação, nossa, cara, Além da Imaginação dava um medo absurdo, mas eu via, né? O Além da Imaginação, ele tem uma pegada mais séria, ele tem uma pegada ali mais voltada pra te fazer pensar, refletir, saca? O Amazing Stories não, ele já tem um tom mais leve, são contos mais leves, não tão carregados de saco, de peso. O Além da Imaginação, ele meio remete ao começo da revista do Amazing Stories. Uma coisa mais científica mesmo, assim, né? O Amazing Stories, depois com o Spielberg, virou algo mais contos gerais, assim, não era tanto, assim, pra ficção científica, né? Era ficção, mas não era tanto científica, né? Tinha alguns ali que eram bem... Inclusive, não tinha nada, assim, de científico. Pois é. Agora, os quadrinhos são da década de 20, né, cara? Eu até tava olhando aqui as capas. Elas são muito legais, assim, porque traz aquela coisa da ficção científica retrô, clássica, né? Meio vintage também, clássica. É muito maneiro.
Eu não sei se vocês sabem, mas o termo ficção científica, quem criou foi Amazing Stories. A Amazing Stories, ela na verdade, ela foi a fonte pro Twilight Zone original, não foi? Na verdade, ele é a fonte de tudo. Que, imagina, a revista de 1926. Ali o mais maluco que existia na época era Jules Verne, H.G. Wells, Edgar Allan Poe. Que, assim, você pega o Jules Verne, é quem começou com esses contos, né? O Jules Verne e H.G. Wells. Foram os que começaram, assim, com esses contos mais que remetem, assim, à ficção científica, né? Mas o termo mesmo, e não foi nem na primeira revista, até tava vendo aqui que tem a partir, acho que de 1930 ali, que ele usa o termo science fiction. Inclusive é diferente, ele escreve science fiction. É uma grafia até um pouco diferente. E foi cunhado ali, foi cunhado nessa revista mesmo. Entendi. E não era, e só para também uma outra correção aqui, é que o Amazing Stories, ele não é um quadrinho, ele é uma revista mesmo. Isso. Ele começou como uma revista científica, né, se vendendo como revista científica, mas unindo a ficção. Então ele trazia, mas daí as pessoas até naquela época não sabiam se aquilo era real ou se era uma criação, né? Então, uma coisa ali que começou séria, bem séria. Inclusive tem o pessoal com mestrado, com doutorado, o pessoal assinando como PhD e não sei o quê, em algumas histórias. Então as pessoas realmente não sabiam ali se era real ou se não era, e até era uma estratégia aí do Hugo Gernsback, que criou a revista. Ele queria meio que deixar o pessoal assim na dúvida, né? Se, não, é real ou não é real. Então tem ali, você pega alguns artigos ali é como se fossem artigos, assim, até interessante. É um artigo mais popular. E daí eles usam, inclusive, fórmulas matemáticas e tudo mais, assim, só que, obviamente, não um artigo científico, mas meio que trazia um pouco dessa questão de um artigo científico, só com ilustrações, inclusive alguns bem densos, assim, bem complexos. Mas aí, com o tempo, ela foi se tornando mais uma revista meio pulp, assim. Mas é legal ver essa transição, assim, que até 1930 ali ela era bem Caxias, assim, se for ver, né? Sempre com uma capa impactante para vender pela capa. E normalmente a capa não tinha nada a ver com o interior da revista. Mas isso até hoje, né? A capa tem que ser uma pancada justamente para chamar atenção, né? Mas eu até tava vendo aqui que, assim, na década de 20, existia quadrinho, mas não era tão popular, né? E aí saía muito quadrinho em jornal, né? Uhum. Tirinha pra jornal. Então, vários personagens que a gente conhece hoje, que são mais populares, começaram com tirinha de jornal. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, cara, pelo que eu entendi, a Amazing Stories, na década de 20, quando saiu, era uma coisa muito nichada, né? Extremamente nichada. Acredito que tenha virado cult depois, né? Depois de alguns anos. Na verdade, ela foi bem popular, assim, ela até... Porque não tinha, né? Na verdade, você não tinha muita... Ela criou... Na verdade, isso que a gente vê de fandom e tudo, não existia. Uhum. Eles criaram... Mas não era um nicho? Mas não era um nicho muito específico? É que assim, as pessoas elas não tinham esse nicho ainda, então todo mundo lia. Era algo que as pessoas queriam, era novidade. Era um livro... Isso, todo mundo queria conhecer para criar os nichos de interesse. Isso. Não foi algo assim com essa pretensão de, criar um nicho. Não, era uma revista popular, inclusive com uma tiragem legal, e ela só foi ficando mais e mais popular, porque ela não tinha concorrente até então, né? Então depois teve outras revistas aí nessa linha, né, que foram ganhando mercado também junto com a Amazing Stories, mas ela foi a primeira. O Romeu, ele vou até passar depois a palavra para ele, vai falar melhor do que eu nesse aspecto, mas há uns 2 anos atrás ele organizou para nós, a editora Tábula, um livro em comemoração ao centenário da Weird Tales. Aqui, rapidinho, desculpa te interromper, eu já tinha te falado que eu queria muito falar da Weird Tales, que eu achei incrível. É esse tipo de história que a Amazing Stories fala também. Exatamente isso, e ficou muito bom. O Weird Tales ficou muito bom, cara. Se você gosta de um livro assim com conto de explodir cabeça, sim, é aquilo. E a Amazing Stories, ela vem na sequência, né? Tanto que agora ela faz 100 anos, assim como a Weird Tales fez 100 anos há 2 anos atrás. E ela vem e faz 100 anos agora com uma pegada um pouco mais de ficção. Então, por exemplo, tanto que o conto do Lovecraft que vem na Amazing Stories é A Cor que Caiu do Espaço. A Cor Caiu do Céu,
entende? Porque ela tem uma pegada mais científica, sabe? E como o Rodrigo mesmo falou, não é uma questão de criar fandom. Aquilo ali o pessoal estava experimentando, eles estavam criando coisas novas. E muitos dos autores que hoje nós somos fãs, eles começaram nessas revistas. Por exemplo, Isaac Asimov, primeiro conto dele foi na Amazing Stories. Arthur C. Clarke também, imagina. Os dois maiores nomes, né, da ficção científica. Sim. O Romeu vai poder falar um pouco melhor sobre a origem da Amazing Stories. Nossa, que esse resgate histórico que a gente está fazendo, né? A nossa ideia foi se concentrar nesses 3 anos iniciais da revista, que foi quando de 26 a 29, quando ela foi administrada pelo criador, né? Pelo Hugo, que é o cara, inclusive, que dá nome ao Oscar dos quadrinhos, né? Que leva o nome exatamente dele e tal. Todo ano é dado para textos, para filmes, para quadrinhos, né? Então a gente pegou os 3 anos em que o Hugo esteve à frente da revista e selecionamos alguns contos que já estão em domínio público, né? Para estar nesse nosso livro. E ele foi, na verdade, nesse começo mesmo da revista, era uma mistura assim meio de curadoria, né? De contos, né? Já consagrados e novos textos, né? Ele tinha um triunvirato assim muito claro de pessoas que ele considerava os pioneiros, né? Ele considerava o Edgar Allan Poe, assim, a pedra fundamental, né? O H.G. Wells, que era vivo ainda naquele período, né? O H.G. Wells já estava com 60 anos, já tinha publicado os grandes textos dele, mas estava aí o Hugo resgatando, né, esses textos principais. E o francês, né? Porque, até hoje, no mercado americano, a coisa mais rara que tem é eles investirem em tradução, né? Então ele entrou em contato com os herdeiros, o Júlio Verne já era falecido na época, assim como o Edgar Allan Poe, né? E ele ganhou os direitos ali para adaptar para o inglês as principais obras do Júlio Verne, né? Então esse era o triunvirato clássico que sempre esteve acompanhando essas 37 edições que o Hugo editou, né? Então tá. Nós falamos ali do princípio, da gênese da Amazing Stories. Vamos falar agora da série. Eu tive muito mais contato com a série do que com a revista. Então vamos lá falar da série Amazing Stories. Ô Douglas, foi muito interessante você falar isso, que ali no início era uma parada meio experimental, que os grandes escritores da época estavam fazendo testes ali, experimentando coisas, escrevendo contos assim, que eram a gênese da ficção científica. Você sabia que a Amazing Stories ela acabou sendo encarada dessa mesma forma também dentro de Hollywood? Ela apresentou muitos diretores novos, e muitos deles que já tinham alguma coisa feita no cinema, mas tinham alguma ideia ali e que não queriam correr o risco de arriscar muito dinheiro no cinema, faziam de forma em episódio, para estar nessa série do Amazing Stories, que era do Spielberg. Então, cara, a gente tem nomes ali dentro da direção, tipo o Joe Dante, o Robert Zemeckis. Ribas, me socorre. Como é que chama o diretor dos Incríveis, da Pixar? Putz, cara. Brad Bird. Brad Bird, não é isso? O Brad Bird. Brad Bird. É o melhor filme de Quarteto Fantástico sem ser o Quarteto Fantástico. Pior que é. E o Brad Bird, ele escreve alguns episódios para Amazing Stories, inclusive o mais famoso dele foi na segunda temporada, que é o Vida de Cachorro. Vocês chegaram a ver esse episódio? Então, essa segunda temporada eu não assisti. Até te confesso que eu não assisti. Só assisti a primeira. E depois que eu fiquei sabendo que tinha a segunda, mas não consegui, porque eu não achei.
Não sei onde tem a segunda temporada. Cara, então vamos lá. Depois eu falo desses episódios da segunda temporada, mas só porque eu comecei a falar, o Vida de Cachorro é a história de um cachorro doméstico, com a família dele, a família passa por assalto, mudança, cachorro novo, gato, mas o episódio todo é pelo ponto de vista do cachorro. E é muito bom, cara, é muito bom. É muito bom, você fica se questionando, será que meu cachorro pensa assim também? Vale muito a pena. Agora, tem o seguinte, PH, o Rodrigo falou uma coisa e é verdade mesmo, vou ter que dar o braço a torcer. Muita coisa saiu de Amazing Stories, cara. Tem um episódio da primeira temporada, episódio 10, que é o seguinte, cara, o nome do episódio Remote Control Man. É exatamente um filme do Adam Sandler, cara, de 2006, né? Aham. É isso. Ele muta as pessoas que ele não quer ouvir. Né? Ele pausa situações desconfortáveis, ele volta nos momentos pra corrigir. Isso não tem no Clique, né? Que não corrige erro nenhum. Mas ele avança as partes chatas do dia dele. Total Clique, cara. Não, quer ver um outro episódio também que é igualzinho a um filme? Aquele do cara que ele tá... Tipo, é engraçado que você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo na vida do cara, tal, não sei o que, não sei o que. Daí no final das contas, ele percebe que estão filmando ele, a vida inteira dele, assim. E o que é isso? É o show do Truman também. Mesma coisa. Cara, qual que é esse episódio? Putz, eu lembrei desse aí. É muito bom esse episódio. Nome, mas é muito legal esse episódio. Eu acho que tem um nome dele pra eu passar pra vocês só um pouquinho. Eu vou procurar aqui. Eu tô com a lista de episódios aqui, mas são muitos episódios da primeira temporada. Inclusive, a temporada 2 tem um episódio chamado What If. Aonde que tu viu isso aí, recentemente? Meu amigo. Marvel total. Pois é. E esse episódio da segunda temporada do What If, ele fala justamente disso. E se tal coisa tivesse acontecido? E ele mostra ali algumas alternativas, algumas linhas temporais alternativas de alguns eventos. Cara, é muito bom. Tem aquele filme também, Efeito Borboleta, que é isso aí, né, cara? Ó, em português é Cinema Secreto. Isso. Muita gente que está nos escutando talvez não tenha assistido a primeira série, né, do Amazing Stories, que foi do Spielberg, e também talvez não tenha assistido a segunda série, que foi mais recente, que não me falha a memória, acho que pela Apple TV, né? Que não me falha a memória. Cara, mas aquele é dispensável. É a temporada já. Não tem. Foi só a primeira. Da Apple TV foi só a primeira temporada. Mas tipo, mas acho que foi até do mesmo diretor do Corra, não foi? Ele que foi o showrunner? Não, ele foi do Twilight Zone. Ah, do Twilight Zone, é verdade, Isso. Tô confundindo. Esse Amazing Stories, ele saiu pela Apple TV. Aqui, vamos organizar as coisas com calma. Eu vou pedir pra cada um citar 2 episódios ali que gostou, tá, da primeira temporada. Então, Ribas, seu primeiro. Cita o episódio que você gostou aí, da primeira temporada. Ou da segunda temporada, fica à vontade. Cara, eu gostei desse aí do controle remoto, foi muito marcado pra mim na época que eu não assisti. Esse é da primeira, né? E da segunda temporada... Eu não tenho tanta lembrança assim não, cara, mas um que marcou também, que eu me lembro... Era um cara que era uma menina que fazia bonecos, cara, e eles ganhavam vida. Eu tinha um pouco de medo desse episódio aí. Eu não me lembro qual é o número dele, tá? Esse episódio chama The Doll. E era um cara, ele criava bonecas artesanais. A casa que ele colocava a boneca tinha meio que vida e controlava a boneca. Puta, e ele acabou bizarro, descobrindo cara, que tinha uma outra mulher que era igual a boneca que ele tinha feito. Esse episódio era bem assustador. Perturbador pra caramba. Sim. Vamos lá, Rodrigo. 2 episódios aí, fica à vontade também, primeira ou segunda temporada. Já citei alguns aqui, mas assim, o melhor episódio pra mim de toda essa primeira temporada, né, de 24 episódios, é o Missão. Não sei se você lembra da Segunda Guerra. Sim. Cara, o avião vai pousar, daí ele dá problema no trem de pouso, daí um cara maluco... E tem um atirador preso naquela cabine de vidro, aquela cúpula, embaixo do avião. E daí ele cria ali uma roda de cartoon pro avião pousar. Então meio mistura cilada para Roger Rabbit com realidade, então um negócio bem malucão, assim, ainda mais que eu assisti isso daí quando eu era criança, né? Então, pra mim, acho que marcou bastante. E um outro que eu morria de medo, que era um da... Inclusive, depois eu fui descobrir que é baseado num conto de Stephen King, que é de um menino que fica sozinho com a vozinha dele, e daí começa a acontecer umas coisas bem malucas, assim. Daí, no final das contas, é um negócio de terror, que a mulher precisa de um novo corpo. Nossa, é uma coisa bem maluca, assim, bem... E esse daí me deu foi daqueles, assim, que davam medo mesmo, né? Bem Stephen King, assim. Stephen King raiz mesmo, né? Não depois
mais light, né? E é engraçado, né, que a gente comentou desses episódios aí que passavam na Globo, eles eram meio fillers, né? Então realmente não sabia o horário que eles iam passar. Cara, eles passavam depois do Corujão, ou então depois da novela, ou então depois do futebol. Isso aí podia durar, sei lá, a noite toda. Não tinha horário. Era filler, era um negócio assim que, tipo, parecia assim. Então é meio maluco. Então esse cara, eu lembro. Eu pegava o jornal. Geralmente domingo saía o jornal com programação. Isso é das antigas pra caramba. Com programação toda semana. Então, assim, Globo, 7 horas, Telecurso primeiro grau, 8 horas, show da Xuxa. Isso vinha escrito no jornal. Aí você ia lá e ficava procurando. Corujão. Corujão 1, tinha Corujão 1 e Corujão 2. Corujão 1, sei lá. Amazing Story. Mas dava certo isso? Funcionava bem isso? Funcionava. Funcionava. A não ser que tivesse alguma coisa extraordinária, algum boletim extraordinário, um plantão da Globo da vida que acabasse e... especialmente hoje nós exibiremos Corujão por causa do não sei o quê. Fiquem agora com o Jornal da Globo. Eu ficava puto, sacou? Mas fora isso, funcionava. Romeu, episódios favoritos de Amazing Stories? Cara, eu lembro bem dos episódios escritos e dirigidos pelo Spielberg, né? Esse, a missão, assim, sem dúvida, é o que eu acho o melhor disparado. Mas eu lembro do primeiro, né? O episódio piloto, que era um neto visitando o avô, que tinha um trem fantasma, Sim. né? É um episódio emocionante, bem nessa linha do Spielberg família, o Spielberg querendo emoção, assim, né? E é um episódio muito bonito. E daí teve um episódio que era mais de aventura, mais juvenil, assim, que era de um garoto que... Eu não lembro se era um meteoro que passava, o que era, que ele ficava com o poder do magnético. Lembra que ele atraía tudo? Sim, atraía tudo. Inclusive, atraía o oposto do magnetismo dele, que atingiu uma outra pessoa da cidade, que era a menina mais feia da escola, que era apaixonada com ele. O destino querendo unir o casal, né? Cara, esse episódio ele é muito bom. Muito bom. Esse episódio ele representa bem esse Amazing Stories. Esse e o Trem Fantasma que você falou. Eles têm muito a essência no Amazing Stories. Aqui é tanto no emocional, assim, pra unir a família, quanto esses, assim, que era diversão pura, né? Sim, e eu contei que eu pegava na locadora, eu sentava na sala pra assistir com minha família, com meus irmãos, meu pai, minha mãe. Então a gente colocava lá e assistia, sacou? Nessa época da locadora, todo mundo assistia junto. E era uma coisa muito legal, cara. Douglas, quais são os seus episódios favoritos do Amazing Stories? Cara, assim, ó, eu sei que tanto o Amazing Stories pelo próprio nome, o Amazing Stories pelo próprio nome, né, obviamente, é inspirado lá nos contos da Amazing Story, mas eu gostava mais de Twilight Zone, sabe? Eu confesso que eu gostava mais daquilo. Porém, tinha um episódio do Amazing Stories que eu me lembro vividamente, porque eu acho que toda criança, eu não sei muito explicar o motivo, toda criança acho que tem medo de múmia. Quando a gente fica adulto, a gente acha uma coisa muito ridícula, né? Mas quando a gente é criança, por algum motivo a gente tem medo de múmia. E tinha um episódio do pai que se vestia de múmia, aí... Papai Múmia. Acabou sendo confundido com uma múmia real. E pra piorar... eles estavam filmando um filme de múmia. Sim. Isso. Aí no mesmo dia da filmagem, foge de uma múmia do museu lá. Cara, é muito bom. Do nada, dando um rolê. Não, esse Papai Múmia é muito bom. Sim, então esse da múmia é uma coisa que eu lembro muito vividamente. Agora, todo o resto pra mim são muito flashbacks, cara. Assim, ó, são alguns pedaços de episódios que eu me lembro, entende? Mas o da múmia pra mim é muito vívido, até hoje. Não sei porquê, cara, não sei porquê. Eu falo pra vocês que, assim, tá difícil de ter um episódio ruim. Eu acho que cada um vai ter uma lembrança de algum episódio, mas todos os episódios são bons. É difícil, assim, você pegar uma antologia que tudo é bom. Pois é. Mas também, pô, tem o Spielberg, né, como curador principal, daí tem Scorsese, o Clint Eastwood dirige episódio. Sim, cara, eu falei que a lista de diretor e de Burt Reynolds dirige episódio. Tem muita gente famosa ali. Mas vamos lá, deixa eu falar os meus 4 episódios aqui que eu gosto muito. Eu não vou repetir episódios que já citaram aqui, que são muito bons. Tem um episódio da primeira temporada que eu gosto muito, que chama Um Brinde aos Livros, que é a história de um zelador de uma escola. Ah, lembrei. Que ele faz faxina à noite. Muito bom. E ele começa a acordar todo dia, assim, depois das faxinas noturnas dele, sabendo falar inglês, sabendo matemática, sabendo física. Vocês viram esse episódio? Muito bom. Nossa. Na verdade, assim, é difícil um que não seja bom. Cara, as minhas histórias têm episódios incríveis. É muito bem feito. Nossa, é um negócio... Eles caprichavam demais, né? Pô, cara, esse episódio eu não vou dar muito spoiler dele, não. Mas ele tem muito a ver com o que a gente fala aqui no Acredite Se Quiser. E um outro episódio também, que tem a ver com ufologia, que é da primeira temporada, é o Sintonia Fina. Vocês lembram desse? Que 3 meninos, eles pegam transmissões de uma civilização alienígena que gosta muito de televisão.
Sim, aham. Daí os alienígenas foram pra Terra visitar, né? Exato, fazer uma visita turística pra conhecer os atores da Terra. Porra, muito bom. Muito Era bom. do I Love Lucy, não era? Tinha Love Lucy, tinha o Ponderosa, Sim, eles viam o Love Cavalinhos, Lucy. ou... Não, tem um outro também que é de ufologia, né? Que é um tiozinho que é abduzido e volta inteligente pra caramba. É isso que eu acabei de falar, dos livros. É esse o do livro? É, você acabou de dar spoiler que ele é abduzido. Eu falei que não ia dar spoiler. Pô, o negócio tem 40 anos, cara. Mas não Como é pra que dar não vai spoiler que não assistiu. Eu só deixei a curiosidade. Mas tem que maratonar esse negócio. Então nem lembrar direito dos spoilers. Não, cara, mas o PH, acho que você tá de confundindo, 85, cara. 86. Não, é esse mesmo. Isso não é mais Chama um spoiler. brinde Não, aos livros. Não, então, esse que eu tô falando é outro título. Você tá confundindo. Não. O que eu tô falando é o episódio 3 da primeira temporada. O título em inglês é Alamo Job. Tem nada a ver com não, livro. esse é Acho do que tá Túnel do viajando. Tempo. Mas o Alan Ribas. Job é do menino que vai levar correspondência na Segunda Guerra. Não. Não, o Alan Job. Não, gente. O Alan Job, isso eu me lembro. Eu não sei se é da Guerra da Secessão. É Guerra do Álamo. Ele entra no Túnel do Tempo e sai em 1985. Ah, sim. Isso. Sim. Não é O Ribas abdução. tá Esse ele entra no Túnel do Tempo. Você tá falando, Ribas, esse episódio que você tá falando aí é do final da primeira temporada. É o 23, ele chama One for the Não, Books. cara. O que eu tô falando é o episódio Alamo 3 Joe. da primeira temporada. Vocês estão confundindo aí. Pesquisa Não, aí. Alamo Joe, tá certo. É, Alan Joe. Eu acho que na verdade o que tá acontecendo é o seguinte. O Ribas tá falando do episódio do Álamo, mas ele tá Isso. trazendo a abdução que não é desse episódio. A abdução é do episódio do livro. Exato, isso mesmo. Não é? Tá confundindo as histórias. Pode ser. Mas a história do Álamo é um túnel do tempo. É túnel do tempo da história do Álamo. Eu acho a segunda temporada excelente. Ela tem episódios, assim, incríveis. Tem o do Anel de Casamento lá com o Danny DeVito, que é muito bom. Tem um que chama Erro de Cálculo, que o cara usa as poções pra trazer fotos da vida. Cara, esse episódio é muito bom. Muito. Mas tem um episódio que chama O Sol de 21 Polegadas. Vocês já viram esse episódio? Vocês sabem de cabeça? Ah, da segunda eu não... É a história de um escritor que ele tá passando por uma... Ele é um escritor roteirista de uma emissora de televisão e ele tá passando por uma crise criativa prestes a ser mandado embora porque ele não consegue mais escrever história nenhuma. E do lado da máquina de escrever dele tinha uma plantinha e uma televisão. E ele sempre saía de casa e deixava a televisão ligada dia e noite ali pra ficar ligado, pra ter inspiração. E a plantinha do lado. Um dia ele chega em casa à noite, cansado, sem inspiração, ele olha pra mesa dele, do lado da máquina de escrever, tem um roteiro incrível. Ele lê aquilo, fica maravilhado, corre lá pro estúdio, eles filmam, é sucesso. Aí fala pra ele, não, faz mais. E ele começa a pensar assim, cara, como que isso apareceu? Como que isso aconteceu? E ele sentado lá, a plantinha, puxa a máquina de escrever, ela começa a escrever os roteiros pra ele. Cara, esse episódio é muito bom, é muito bom. Ele vira um escritor de sucesso com a plantinha escrevendo os roteiros dele. Não vou dar spoiler do que é que acontece. Como é que eu acesso a segunda temporada? Porque eu não sei aonde entrar. Olha, isso. o papagaio no meu ombro puxou meu tapa-olho e falou que no aplicativo do UniTV tem. Ah, tá. Entendeu? Será que às vezes tem até no YouTube, né? Cara, no YouTube tem trechos, não tem a série completa. Inclusive, acho que foi até o Rodrigo que citou, que eu tinha isso aqui e tal. Eu tenho a primeira temporada em DVD original. Ela foi lançada pela Universal. Ali por volta de 2005, 2006. Eles lançaram a primeira temporada e eles fizeram um lançamento com uma pré-venda para a segunda temporada. E eu, na época, eu fiz a pré-venda, eu comprei a primeira temporada e a segunda. A primeira eu recebi, a segunda eles enrolaram e cancelaram. Um tempo depois eu fiquei sabendo que por problema de direito autoral, que a série tem direitos autorais em vários canais, em vários estúdios e tal. Mas cancelaram em DVD. Cancelaram DVD e a venda da primeira temporada foi proibida, eles recolheram. Então o que você acha original hoje no mercado é pessoa que tinha e resolveu vender, porque você não acha mais, isso é raridade. Meu Deus. E a segunda temporada, pelo menos no Brasil, nunca foi lançada. Eu imaginei que não tinha realmente sido lançado. Cara, é uma pena, porque a segunda temporada tem episódios incríveis. Tem um episódio da segunda temporada que é incrível, que é o Miss Stardust, que é literalmente o Miss Universo. Alienígena sequestra modelos da Terra pra concorrer no Miss Universo. É muito bom, cara. Como diz no Futurama, né? Não, acho que não foi no Futurama, foi em algum outro lugar que eu vi. Eu acho que é Futurama mesmo, que tem o Miss Universo. Não, é um absurdo que todas as mulheres que ganharam Miss Universo são da Terra. Mas o Futurama tem o Miss Universo também, que é dessa mesma pegada. Tem um episódio. Muito bom também. Tipo Miss Universo. Mas vale muito a pena. Quem não conhece Amazing Stories,
dá uma procurada. Eu sei que lá no nosso grupo tem um jeitinho de assistir, então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, dá um jeitinho de entrar lá e assiste. Lá te dá um jeitinho. Antes de a gente encerrar isso aqui, eu gostaria de puxar, né, Douglas? A gente estava conversando aqui em off antes, sobre o tanto que a identidade do Spielberg é forte nessa série, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que entender que o Spielberg, além de ele ser digamos assim, o showrunner, né, dessa série, e consequentemente muitos episódios ser dirigidos por ele e tudo mais, muita coisa que não saiu na série, claramente ele fez através de outras produções. Até entrevistas ele reconhece isso. Por exemplo, aquele dos robozinhos que vem do espaço. Alguém lembra do nome? O Milagre Veio do Espaço. Inclusive, isso é uma tradução até interessante para o português, porque você sabe qual que é o nome original dele em inglês? Baterias não inclusas. Exatamente. Nossa. Tudo perfeito. Batteries not included. Isso. O brasileiro médio não ia entender a piada. Não ia, exato, eles não iam. E, Douglas, você sabe qual que é a história desse filme, do Milagre do Espaço? Não, nem sabia o título original. É que no final da segunda temporada, tinha esse episódio ainda com o roteiro para ser filmado. Só que o Spielberg ainda tinha por contrato ali mais 2 episódios, e ele pegou esse roteiro, ele achou ele muito bom. Ele falou que não queria lançar isso dentro da Amazing Stories, porque ela já estava para ser cancelada, não ia ter renovação, e ele queria levar isso pro cinema. Então ele fez um acordo de encerrar a segunda temporada em 21 episódios, e o que ele meio que usaria nos últimos 2, ele usaria para ajudar esse projeto desse filme, que acabou virando o Milagre Veio do Espaço, que é um puta filme, adoro esse filme. Sessão da tarde total. É muito legal. E o próprio Spielberg e outros críticos da época, eles falam que o próprio Poltergeist, né, ele vem como quase que um derivado da criação da Amazing Stories, porque ele tem a mesma gênese, assim, tipo, um caso fantástico numa família suburbana, sabe, e também produzida pelo Spielberg. Sim, e você sabia que vários episódios do Amazing Stories foram limados e eles tiveram que ter o roteiro mudado, porque eles eram muito adultos, muito pesados. Tinha um de terror que era de terror, tinha um de abdução por alienígenas que era extremamente pesado, mas o Spielberg não queria, porque como isso passava num horário que a família toda podia assistir, a abertura remetia a isso, aquela coisa mais de fantasia, ele não queria pesar a mão. Aí ele usou essa ideia em outros filmes, vários outros filmes dele. Mas o episódio da vovó é bem pesado. É bem assustador. Agora, jogando a coisa aqui pro grupo aqui. Vocês não acham, assim, que o Amazing Stories, numa questão geral, assim, ele não é muito amigável demais? Vocês não gostavam mais, talvez, do Twilight Zone, ou alguns contos da cripta, uma coisa assim mais aterrorizante, ou vocês gostavam dessa pegada? São públicos diferentes. Cara, mas acho que são visões diferentes, são propostas diferentes. Eu achava o Amazing Stories mais criativo. Cara, a Amazing Stories é mais fantasia. Ela é mais fantasiosa. O Twilight Zone, ele tem mais a intenção de te chocar e jogar coisa na sua cara ali com analogias. Tinha muito plot twist também no Twilight Zone, né? Muito plot twist, esse tipo de coisa. O Amazing Stories não, já é uma historinha mais simples, mais fechada, mais amigável, sacou? É uma historinha que você contaria pro seu filho na beira da cama ali antes de dormir. Mas não tenha dúvida que todos eles vieram da revista do Amazing Stories. Não, sim, claro. Claro, mas aí é aquela parada, aí chega num certo ponto e furca, que vai pra um lado mais pesado e outro mais tranquilo, entendeu? Cara, certamente o nosso querido M. Night Shyamalan bebeu da fonte do Twilight Zone, cara. Total. Porque os filmes dele são total isso aí. Ô Ribas, nós meio que estamos perdidos, né? Porque a gente vai falar aqui do Twilight Zone, nós vamos trazer aqui pro Sessão da Meia-Noite Twilight Zone, mas, putz, cara, como que nós vamos fazer isso? Tem muita coisa, muita. Twilight Zone deve beirar em mais de 200 episódios. É impossível ver 200 episódios pra gravar um podcast de 1 hora, né? Nem cabe. Pois é. Calma que nós daremos um jeito, enfim. Sabe que filme que eu vi semana passada, que eu lembrei que tem que estar no podcast de vocês, cara, que tem a cara de vocês? É o Paul, cara, aquele filme do Paul, lembra do alienígena?
Ah, do Paul Alienígena. Paul, sim, do Grey. Do Paul Alienígena, sim. Cara. Esse filme é muito bom. Cara, a história, inclusive, são dois ufólogos, cara. Assim, ó, eu tava revendo, assim, gente, isso aqui tem que estar no podcast do PH, cara. Ele e o Ribas precisam falar sobre esse filme. Cara, e esse filme, apesar dele ter uma pegada bem humorística, ele tem, assim, aspas, tá? Um pé muito bom no chão, dentro da ufologia. Ele trata muito bem, pra quem conhece ufologia e tudo, ele trata de detalhes que você fala assim, porra, olha, eles colocaram isso. Não, e as críticas que ele faz com a religião, cara. Esse filme é muito incrível, bom. Incrível. Ele vai aparecer aqui ainda. Por favor, faça um episódio deste, por favor. Inclusive, o nome dele foi batizado porque quando a nave dele caiu, ele matou o cachorro da velhinha, né? Chamava Paul. Eu lembrava disso, não? Nossa, isso é nostalgia. Porra. Nós vamos falar dele aqui ainda, aguardem. Hoje falamos de Amazing Stories, demos um passeio também pelos princípios dessa série maravilhosa, Amazing Stories, série maravilhosa, que marcou muito a minha infância. Então, Douglas, te agradecer muito sua presença aqui hoje, meu amigo, valeu, tamo junto. É muito interessante e é bom saber, assim, da onde que veio as coisas que te gostam, sacou? E é exatamente isso que eu quero saber mais, porque esse livro que vocês estão republicando aí pela Tábula são os primeiros contos ali da Amazing Stories, como a gente falou no início, a síntese desse universo todo. Então eu fiquei interessado, eu quero o meu. Onde que a galera pode encontrar? Galera, assim, ó, esse episódio, né, tá sendo gravado no iniciozinho de maio, tu não vai poder escutar ele ainda no mês de maio. Então, até o dia 5 de junho de 2026, dá para adquirir lá no Catarse. O link vai estar aqui na descrição, né, que é www.catarse.me/100 anos fantásticos. Mas quem assistir esse episódio, escutar esse episódio, perdão, depois do dia 6 de junho, pode adquirir na Amazon. Então, na Amazon ou no site da editora, vai estar lá de forma perene enquanto durar os estoques. O livro, ele tem 200 páginas, ele é traduzido e editado pelo Romeu, que está aqui conosco, que é um grande pesquisador, um grande jornalista, um amigo que eu tenho muito carinho. E ele vai ter como autores o Jules Verne, não é Júlio Verne, aqui tá no nome original. Inclusive, eu briguei com o Romeu. Pô, Romeu, vamos botar Júlio Verne, cara. Todo mundo conhece como Júlio Verne. Aí ele assim, bicho, é só aqui no Brasil que a gente faz isso. É Júlio Verne. Todo mundo chama de Jules, sabe? O nome correto dele é Jules. Então, eu assim, ok, tá bom, me convencesse. Então nós vamos ter Jules Verne, vamos ter H.P. Lovecraft, vai ter também o Riet, teremos... Romeu, me ajuda, que agora eu não tô me lembrando o resto dos outros. O Arthur C. Clarke também tem, não tem? Ou eu tô enganado? Mas ele não tá em domínio público ainda. O Arthur Clarke não está em domínio público. Ah, tá. Entendi. Mas o H.G. Wells é um conto dele que eu acho que o pessoal do podcast aqui vai achar muito interessante, porque é simplesmente uma prequel, assim, que ele escreveu ao mesmo tempo que a Guerra dos Mundos, né? Então, simplesmente, a história mais famosa de invasão alienígena, nós vamos ver aqui um conto que é uma introdução a ela, entende? Que é o Ovo de Cristal. É uma pérolazinha, assim, de poucas páginas escritas pelo H.G. Wells ali no final do século XIX. E foi publicado antes daquele episódio clássico dele, né, da novelização. Sim. Então... E aqui, rapidinho, agora me deixaram curiosos. Esse curta aí, ele explica de onde que vieram os seres? Cara, mostra que eles, antes da invasão que a gente vê no Guerra dos Mundos, eles já estavam de olho na Terra, assim. Mostra um dispositivo que eles tinham para ficar espionando o planeta Terra. É bem bacana, bem interessante. Tem, assim, uma parte de ciência, assim, de coordenadas geográficas, eu posso dar uma adiantada, assim, para dar uma aguçada nos leitores, assim, muito bem bolada. Porra, é um conto muito bom, de poucas páginas do H.G. Wells, assim, eu adoro ele. Pô, cara, muito legal. Ô, meu, então aproveitar que você já passou por aqui falando desse conto, onde é que o pessoal encontra o trabalho que você faz? A própria revista lá, a Waste Tales, que ficou fantástico, o Douglas mandou uma aqui. Muito cara, obrigado. Meus parabéns. Aquilo ali ficou muito bom mesmo. Então, quem gosta de Amazing Stories, Twilight Zone, corre atrás, que é água do mesmo poço, entendeu? Fica à vontade, cara, divulga o seu trabalho.
O projeto gráfico editorial, assim, tá sendo bem em cima desse material que a gente fez, que a gente deu o título de Contos Bizarros, né? Uma tradução de Weird Tales, né? O Amazing Stories a gente tá traduzindo como Histórias Fantásticas, né? É o mesmo formato, o mesmo tamanho, assim, né? A gente tá fazendo releitura das capas originais, assim, nas 2 edições, né? E, pô, vocês podem encontrar todo esse material, assim, no Catarse da Tábula, né? E se vocês têm interesse em ver o que eu ando fazendo e tal, eu sugiro me procurarem no Instagram. Eu sou Romeu MC Martins no Instagram, @RomeuMCMartins. Lá eu tô divulgando tudo que eu faço. Inclusive eu vou fazer um concorrente seu, um podcast chamado Medo Imortal, que vai ser lançado agora em maio também, que vão ser leituras e análises de contos clássicos de escritores brasileiros que fazem parte da Academia Brasileira de Letras. Então tem Machado de Assis, tem Coelho Neto, Júlia Lopes de Almeida. É bem interessante. A gente vai estar lançando agora em maio também. E várias outras coisas. Eu achei que você ia falar de conto de terror e tal, porque você falou que era meu concorrente. Então, mas é um podcast sobre contos de terror. Ah, tá. Recomendo. Então, Romeu MC Martins no Instagram. Eu vou gostar muito de ter novos leitores por lá. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Rodrigo, valeu a presença aqui hoje, meu amigo. Tamo junto. E divulga seu trabalho pessoal também. Então, eu tô aqui, né, para falar sobre Amazing Stories, né? Mas eu sou um mega colecionador de várias coisas, né? Quadrinhos, de tecnologia, tenho coleção de fliperama, pinball e tudo mais. E por que eu tenho essa coleção? Porque eu sou da área de tecnologia. E o meu negócio mesmo é de experiências em realidade virtual. Então, com certeza aí o pessoal que já foi no shopping, já foi em algum dos nossos simuladores. A gente criou como se fosse um airsoft em realidade virtual. Então a pessoa coloca os óculos ali, sai um atirando no outro ali, bem diferente. Então quem quiser saber um pouquinho mais, não tem nada a ver aqui com o assunto, né? Esse é o meu lado mais profissional. Mas quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá no spacovr.com.br. É a nossa loja, a gente é a maior rede de realidade virtual em shopping centers no Brasil. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, um abraço, um prazer. Meu malvado favorito. Valeu, mais um pra nossa lista aqui hoje. E muito bom. Você aproveitou aí, você puxou. Twilight Zone em breve aparecerá aqui, hein? Com certeza. Não veremos os 200 episódios, mas vamos falar da série aqui, né? Nós vamos provavelmente pegar ali o meio do caminho, nós vamos pegar a série ali de 85 e falar dela, sacou? Vamos revisitar os cagaços da infância, né? Exatamente. Nossa, dava muito medo. Pô, só a chamada da Globo sobre os episódios já dava medo. E aquele olho que aparecia na abertura, aquele olhão gigante. Nossa. A mulher abria a porta e tinha um olho piscando na porta, assim. Nossa. Terrível. Lembranças e traumas de infância. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês os links para a compra dos livros, tanto do Weird Tales, dos Contos Bizarros, quanto do Amazing Stories, finalmente bem traduzido para Histórias Fantásticas. Obrigado, editora Tábula. Então estará na descrição do episódio todos os links e os links dos trabalhos dos nossos convidados também. E lá na descrição do episódio tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gostam dos episódios regulares do Sessão da Meia-Noite? Querem dar uma moral pra gente? Faça a assinatura de vocês e já tenham acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E lá a gente sempre dá um jeitinho em tudo, né? Eu falei que lá a gente dava um jeitinho até do Amazing Stories, primeira e segunda temporada, está disponível. Então, não perca seu tempo. Entra lá e vem trocar uma ideia com a gente, beleza? E valeu, nos vemos na próxima semana. Na próxima semana, indicação sua, senhor Fernando Ribas? A próxima semana vai vir um filmaço aí que eu vou indicar. Que a partir de agora só indico filme bom. Pois é, a cota dele de filme ruim já foi atingida pro resto dessa vida. Então, realmente eu acredito dessa vez. Então, nos vemos na próxima semana com um filme muito bom trazido pelo nosso amigo Fernando Ribas. Acredite? Valeu. Se quiser.